Fala pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do Antolac. Você que é interessado em saber mais sobre como ser um bom treinador e analista de LoL, seja muito bem-vindo aqui às minhas redes sociais e espero que a gente possa aí se fortalecer um ao outro, aprender um com o outro nessa caminhada de aprendizagem junto ao LoL. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma análise de CBLOL, pessoal. Tivemos playoff. Então vamos conversar um pouquinho. A primeira semifinal que teve foi a Pen Game, né? Que o último título foi em 2015, então já há um tempo, né? Desde 2017 não iam para a final, então é um tempo que eles queriam, o PRG tentando ir para a final pela primeira vez. E a gente vai fazer uma análise técnica aqui, tá? Sem torcida, sem nada, apenas tentar compreender um pouco como é que funciona o lado profissional. Então a gente vai analisar agora o primeiro jogo da transmissão que teve do CBLOL, né, já esse final de semana. Então vamos iniciar. Bom, primeira coisa que é importante falar aqui, as escolhas foram alternadas, né, sendo que a primeira, a terceira e a quinta escolha foi da Pen Game, e a segunda e a quarta escolha, a escolha de lado, foi da PRG, né. Todos os times aqui preferiram jogar no Blue Side, né, que é o lado que estatisticamente é o lado que mais vence. Mas não é só por isso também, né? Porque muitos queriam aqui priorizar um determinado draft, a gente vai ver como, e definir aqui o first pick e dentro da estratégia que eles queriam. A gente vai entender um pouquinho do porquê, tá? O que é importante falar aqui? Conhecer um pouquinho dos times, rapidamente, de maneira bem geral. Você tem aqui o Robô, que é um laner teoricamente sólido, né? Com já muita experiência no cenário, mas você tem um jungle, por exemplo, carioca, que está começando agora, então ainda não tem a experiência, mas é muito bom em solo kill, então teve a sua primeira oportunidade, mas conseguiu já chegar a uma semifinal. No caso, a gente vai ver o que aconteceu aqui. O T-Nose, que para alguns é o melhor mid laner hoje do Brasil, então mecanicamente é interessante, e uma bot lane muito sólida. A Pen Game tem o BRTT, que é um dos jogadores mais tradicionais e experientes do cenário brasileiro, e o ESA, né, que já foi atirador, hoje é suporte, e já é uma bot lane que já se conhece há muito tempo. Portanto, as condições de vitória aqui, tendo um top seguro e tendo mais força tanto no mid quanto no bot, provavelmente a estratégia base da Pen Game é jogar mais pro mid e pro bot, tá? Especialmente pro bot, com uma bot lane muito, muito sólida. Enquanto isso, a PRG, ela tem um técnico muito experiente do cenário, um dos primeiros jogadores de LoL, que estava desde o começo, que agora é treinador, que é o Kalec. Tem solo laners muito, muito fortes, tá? O FNB no top e o Jinkedo são espetaculares solo laners. O Yamp tá quase assim no nível deles, não tanto, mas é um jogador também bem interessante, né? E uma bot lane talvez um pouco irregular. O Oz ainda tentando se provar, a gente vai ver que nessa semifinal jogou muito, e o Garo, que alterna muito, né? Começou o split mais ou menos, mas foi melhorando muito e chegaram mesmo essa bot lane com um crescimento muito, muito forte. Portanto, são dois times bons, né? Daqui na questão dos bans, pessoal. Bem, do lado da PEN, a gente teve ban de Senna, de Sona e Trundle. Vamos entender um pouquinho, né? Senna e Sona realmente está muito forte no meta atual. A gente tem, principalmente do lado do vermelho, uma bot lane muito picada na volta, é Lux Sona. Portanto, ao banir Sona, perde um pouquinho da prioridade aqui da lane, tá? O ban Trundle, eu percebo de repente, se eles quiserem picar para uma teamfight, para uma luta, isso pode ser considerado. Um Trundle ele tem o potencial de conseguir impedir uma teamfight, né? Então, com as habilidades. Portanto, o ban pode ser importante. Do lado da PRG, olha, o Graves. O Graves é um ban quando você quer jogar com tanques, né? Quando você quer jogar com tanques, geralmente o Graves ele consegue quebrar um pouco essa barreira de tanques. Então, o PRG também, a princípio, com esse draft não querendo lutar. E duas prioridades de ban no ADC, né? Ou seja, eles já tentando tirar alguns ADCs que estão muito fortes nesse meta e que o BRTT é muito conhecido de jogar, principalmente Kalista, mas a Caitlyn está muito forte nesse meta. Então, é um ban aqui considerável. Bom, first pick, pessoal. First pick,
enquanto eu vou falando, a gente vai verificando. First pick deles foi do TF, realmente o TF está muito forte. Porém, eu não sei se é o melhor first pick para você dar, né? Porque o TF, mesmo estando no meta, não é um bom first pick, e eu acho que eles erraram aqui. Primeiro, que o TF ele só está sendo jogado no mid, né? Quem acompanha os jogos sabe que a maior força dele, do TF, é jogado no mid, né? Então você não surpreende, geralmente o first pick você tem que dar num campeão, que ele pode ser para duas lanes, que não demonstre a sua estratégia, né? O TF ele é jogado para roaming, é jogado para tentar ser mais um elemento surpresa num 2x2, 3x3. Então o TF dá mais mobilidade, apesar da lane ele não ser muito móvel, ele consegue dar uma mobilidade e apoio às outras lanes. É um mid mais defensivo e apesar de estar forte no meta, não é um bom first pick, tá? Já o PRG também, a questão do draft, eles voltaram de vôlei, vôlei está muito forte, realmente, na minha opinião, vôlei tem que ser picado, tá? Atenção que a Karma nem foi considerada aqui, tá? Mesmo sendo picado em muitos cenários e podendo participar de várias lanes. Agora, este pick em Renekton complica, né? Apesar de dar prioridade do lado vermelho, ele está muito forte em Renekton, apesar do FNB jogar muito bem de Renekton, você tem aqui uma questão que você acaba por não sendo muito fácil ser counterado. Então não é um bom... O Renekton pode ser uma boa escolha, mas não neste momento, tá? Mais uma vez, a escolha aqui da Pen Game, eles tiveram um problema técnico, vou avançar um pouco só para mostrar. E aqui, meu amigo, você teve aqui o pick de Ezreal e Ornn, né? Aqui eu acho que tem um pouco de complexidade no sentido... Eu percebo o pick do Ezreal, né? Eles não queriam deixar para a segunda ronda de banimento passar o Ezreal, mas você tinha aqui as outras opções mais fortes. Você tinha a Ashe disponível, você tinha uma série de campeões que poderiam, né, ser disponíveis. Entretanto, se você quer priorizar a sua lane, né, se a sua condição de vitória é, por exemplo, bot lane, se é o seu bot que você quer avançar, você sabe que seu time é melhor na bot lane, você não vai picar primeiro o bot lane, né? Geralmente você vai deixar o adversário picar para depois você voltar no bot, tá? Mas pronto, talvez durante o draft o BRTT deve ter falado, não, pica Ezreal para mim, e pronto. Você vê que nenhum dos três picks aqui foram picks que dê para enganar o adversário, ou que sejam considerados flex, ou seja, campeões que dê para jogar mais do que uma lane. Então, se a Pen Game realmente ganhar, for para o final, ganhar o Mundial, for para o Mundial, desculpa, fazendo esse draft assim vai ser bem complicado, tá? E um pique de Ornn, né, sabendo que você vai jogar contra o Renekton. Ornn e Renekton é um matchup que a princípio, no começo o Ornn pode considerar até alguma vantagem, mas depois o Renekton passa bem. Depende muito de se esse Power Spike do Renekton vai ser acelerado ou não, com o apoio do jungle, com a questão do farm ou não, mas rapidamente o Renekton escala. Então é muito estranho um pick de Ornn sabendo que você vai jogar contra o Renekton, né? Você tem milhares de escolhas aqui, você tem milhares de oportunidades. Atiradores, você tem, sei lá, Lucian top, você tem até campeões com dano mágico que tem com slow, pode ser usado. Você tem a Queen que está sendo muito picada em outros servidores. Realmente esse pick de Ornn, mas eu percebo, aqui é uma questão clara, eles querem lutar, né, os dois times. O Jinkedo finalizou aqui com Galio. E eu vou te falar, uma comp de vôlei e Galio é muito forte, significa que a PRG estava estudando meta, né? Então é bem interessante. Indo um pouco mais para frente, a questão dos bans, baniram Olaf, não que a Pen Game fosse picar Olaf nessa composição, né? Porque você não tem ali campeão para dar
follow-up, para dar segmento na luta. Mas o ban do Ziggs realmente foi interessante, porque o Ziggs realmente está... é uma composição que funciona com essa. Aqui, o pique da Sivir, cara, sendo bem sincero, apesar de ser interessante, apesar de... Eu percebo a ideia da Sivir por causa da habilidade do shield, ela tem um shield a mais, ela consegue acompanhar, dar bastante utilidade para esse vôlei, para esse Renekton, velocidade de movimento. Porém, não é uma escolha que recomendada, né? Você falta dano, se você olhar a composição, você tem bastante follow-up, você tem bastante engage, você tem bastante controle de grupo da PRG, você consegue iniciar, você consegue dar desengage, porém falta... você consegue entrar, mas não consegue dar dano. O dano está muito concentrado, por exemplo, no FNB conseguir entrar muito bem na backline. Então eu iria com um atirador que desse mais sustain, que desse mais dano, tá? Eu iria talvez com um atirador com Aphelios ou com alguma coisa que carregasse um pouco mais, que desse mais dano em contínuo. E o pique do Oz, né, de tanquente, pronto, aí já considero interessante. Talvez algum que tivesse uma iniciação um pouco melhor, mas a ideia é fazer um protect aqui na lane. A estratégia foi, ok, vamos jogar com uma bot lane muito segura e vamos dar assistência para a FNB. Obviamente a estratégia é essa. Aliás, toda vez que você joga com o Renekton, você vai ter que gankar o top. Porém, com o vôlei não é muito geralmente o que a gente recomenda, tá? Se você quer jogar com uma estratégia com o Renekton, por exemplo, você tem que fazer o quê? Você tem que jogar com algum campeão de early game. Você puxa um Lee Sin, puxa um Melise, puxa até uma Rek'Sai. E o vôlei, ele é até aceitável porque o meta agora pede. Mas, mudando esse meta, você tem algumas outras prioridades de early game. Justamente para acelerar. Agora, o pique do Karthus é realmente... Porque se você olhar lane por lane, né, a gente já vai fazer isso... O Karthus, ele demora muito para crescer, E você tem dentro das prioridades, o que a Pen Game tem de early game para fazer? Ok, você tem o Ezreal, que tem ali alguma vantagem sobre uma Sivir, por causa do poke, mas ao longo do jogo, a Sivir ela consegue rapidamente, né, começar a crescer, começa a farmar e começa a puxar bastante. Então mesmo no bot lane, por exemplo... Leona, por que esse pique de Leona sabendo que você vai jogar com tanque quente? Ou seja, na lane você não vai conseguir ter prioridade, ou seja, você não vai conseguir gankar uma Sivir, porque você tem um tanque quente ali do lado, você tem a ult do Galio, né? Mas na luta a Leona pode tancar. Leona é um falso tanque, a gente chama de falso tanque. A Leona ela tem é um campeão na verdade de utilidade. Por quê? Porque ela tem a ult, ela tem um engage, ela consegue parar os adversários com ele. As habilidades são muito importantes. Então é um campeão usado para... faz ali o tanque, tem o W, que é excelente, que é a habilidade principal da Leona, que consegue dar bastante sustain, mas ela tem outras habilidades. Ela consegue parar os adversários, ainda mais no late game, né? Com muita frequência. Ela usa bastante o Q, ela usa bastante o E. Então, ela consegue ser bastante utilitária. Agora, qual que são as condições de vitória? A gente vai fazer lane por lane. Vamos avançar um pouquinho. Você tem aqui Renekton Ornn, vantagem para o Renekton rapidamente. O Power Spike do Renekton agora está mais rápido do que antes, então é importante conhecer o meta, como a gente já conversou em outros vídeos. Pique do vôlei, realmente, o PRG tá estudando meta, dá para perceber isso, os meninos são bons. Dentro do controle de visão, você tem duas wards ali no bot, que dá para ver aí pelo grande mapa, né, ali embaixo, do lado direito, perto do Drake, para impedir alguma visão. Porém, a visão ideal que você coloca, pessoal, quando você está por exemplo no lado vermelho, é exatamente agora onde a bot lane, onde o Oz está, tá vendo? Agora com a Sivir eles colocam ali uma ward avançada. Por que essa ward? Justamente para detectar
um momento que o jungle vai passar. Isso é muito importante. Você vê que o Carioca não voltou, não tem uma lente detectora, ele viu que tinha uma ward, mas mesmo assim eles vão ter visão e vai deixar essa ward passar. O que significa isso? Significa que a rotação da Pen Game já está totalmente comprometida e que a PRG vai saber exatamente onde o Carioca está. Resultado, é muito fácil counterar. Se você, ainda mais com jungle de late game, em hipótese alguma, você pode deixar eles terem controle da tua jungle. Mas não pode passar uma ward, pessoal. Não pode passar uma ward, ok? Mas ninguém se importou com aquela ward, viram, mesmo assim continuaram, fizeram ali a iniciação, tá? Em termos de runa, em termos de... a gente não tem muito o que dizer, a não ser que agora o TP está ganhando grande prioridade, né? Questão aqui de TP principalmente para DC, né? Mas isso já é algo que está sendo bastante picado. Geralmente agora o suporte ele vem de exaust ou vida, exaustão ou vida, tem que falar português, né? Mas, pronto, o Ezreal veio de Leona justamente para tentar, ao nível 6, uma agressividade, talvez em outra lane, poder dar algum apoio, mas é difícil, ainda mais sabendo que tem um Galio do outro lado, né? Portanto, essa não é uma das picks mais escolhidas. Durante o jogo, olha isso, pessoal. O Yamp sabe onde está o Carioca, tem o tempo todo, sabendo justamente por causa desse trabalho de visão, reseta o blue side, o blue deles, e percebe? Ele simplesmente sabe, o Carioca dá o recall, tira a visão, olha como isso é importante, sempre negar a visão do adversário, e ele percebeu que o adversário estava lá, ele escutou, tá? Pelo barulho da habilidade, e ele simplesmente saiu, sabia que o Warren estava ali para cima, então eles conseguiram fazer mais um objetivo ali, o Jinkedo veio no apoio, o T-Nose não desce, não aparece, mesmo sabendo que o Jinkedo está ali, ou seja, falta a comunicação, né? Nessa hora a Leona sobe, né, por causa do tanquente, mas simplesmente eles fazem aqui o dragão. O robô podia ter dado muito ruim essa jogada, né? Por quê? Porque eles não tinham uma localização do galho, tanquente talvez, mas você gastar um flash, né? Justamente sem ter a visão completa do inimigo, sem saber exatamente, podia dar muito bom, mas podia dar muito mal, sabe? Você não pode, ainda mais contra times, contra adversários que têm tecnicamente mais fortes. Imagina isso num campeonato europeu, num campeonato chinês. Você nunca vai gastar um flash só para matar alguém assim numa selva que você ainda não tem visão, tá? Aqui FNB esqueceu a troca, né? Ele esqueceu essa habilidade do Ornn. É um nível profissional que não se pode, tá? E o Ornn ele já tinha marcado o Renekton, né? E uma vez que ele fica marcado, o dano é maior. Então foi uma falta de cálculo do campeão, que não pode acontecer. A FNB é muito jogador muito bom, mas tipo de erro, pronto. Também tem a questão de playoff, do nervosismo, e esse tipo de coisa acontece, pronto, em qualquer lado. Tanto é que, olha, ele tava já até de recal, né, o jungle, enfim. Aqui, uma jogada que você tem o Eza tentando impedir que eles façam selva, quer dizer, ou seja, o Eza ele tá perdendo experiência, tá perdendo objetivo, não tá ajudando no apoio, né? O BRTT ele tá puxando, mas qual que é a necessidade? Toda vez que você tiver no profissional, isso serve para solo kill, você que está no básico, mas você que está profissional qual a utilidade que o jogador tem de estar ali? Se ele não vê resposta, é porque ele está no lugar errado. Ou se tiver uma resposta melhor, é porque ele tem que usar outro lado. Então percebe, enquanto isso, o mid está sendo, a torre está recebendo dano, a visão
do PRG está avançada, quando ele podia ter feito um trabalho de limpar a selva de repente, de trabalhar a visão, ou de controlar melhor esse dragão. Não, né? Não foi feito nada disso. Sendo que, por exemplo, a Leona tem uma pink no bolso. Então, esse tipo de coisa, esses grandes rotações não são falhas. Olha o E da Sivir, eles esperaram usar o E para depois dar o engage. Porém, é um tanquente, né? É um tanquente. Então, como é óbvio que esse tipo de coisa ia acontecer, não dá para você gankar. E justamente, né, você tem ali esperando o crescimento, a gente vai avançar um pouco. Olha, mais uma vez, o Eza tentou subir, né? A Leona tenta subir ali no mid, é um galho, o galho simplesmente recua. Aqui, você tem uma questão interessante, né? Você tem ali o robô, já sabiam da subida do galho, eles pingaram aqui. Entretanto, o robô, o que ele tem que fazer neste momento? Ele tem que guardar as habilidades, ele tem que focar totalmente nos minions, é o que ele tenta fazer. Toma um gank, toma ult, e só agora que o Tinoz, né, utiliza a ult. Ou seja, o Tinoz sabia, já tinha sido pingado a rotação do galho, mesmo assim eles não rodaram. Né? Mecanicamente o Tinoz ele é muito bom, etc, etc. Porém, essa demora de rotação da Pen Game demonstra algumas situações. Primeiro, que eles não estão tendo uma boa comunicação. E segundo, que eles estão muito atrasados nas decisões. Esses pequenos segundos de atraso fazem com que o time rotacione pior, né? Com uma resposta... Aqui, olha só. Também tinha Smite. Isso tudo é muito interessante, pessoal. Até esse momento, né, quase na metade aqui, a gente está basicamente na metade da fase de rotas. Você tem uma vantagem. Olha a questão do farm do Renekton pro Ornn. O que a gente disse? Rapidamente. Então é uma situação terrível, né, pro Ornn. Por quê? Tem metade do farm, já morreu na lane, né? O Renekton já tem uma kill, ou seja, vai buildar muito mais rápido. Enquanto isso, a gente sabe que o Karthus ele demora para crescer, mas já tem ali algum farm. TF Galio igual, perfeito. Ezreal e Sivir. O Ezreal ele consegue ter um impacto inicial um pouco, depois com o nível 3 ele volta a crescer. Já a Sivir ela tem um escalonamento muito grande, né? Ela demora mais, é verdade, no early game, mas quando ela chega no late ela fica enorme. E enquanto isso, pronto, você tem ali os trabalhos de visão e de leitura de lente detectora. É importante recomendar aqui, pessoal, um trabalho muito bom do Yamp em termos de visão e controle de mapa, tá? Vocês podem ver a questão de visão, o Yamp trabalhou muito bem. E agora, né, depois do primeiro dragão conquistado, o controle de visão continua ali no dragão, ou seja, em teoria a prioridade da Pen Game vai circular em torno desse dragão. Eles mantiveram as guardas, espero que seja por isso, né? Não dá para saber. Entretanto, o que o papel da PRG faz? A PRG, então, ou ela contesta isso, ou ela tenta brigar, né? Ou ela tenta brigar em outro lado do mapa. No caso, o top é isso, ó, trabalhar com a visão. Tá vendo que a visão da PRG está toda entre o mid e o top? Então aquela área tem que ser deles. Se a Pen Game entrar, eles têm que ser punidos. E obviamente, né, pessoal, os objetivos, aqui a Sivir até gastou TP por causa de um arauto. Isso também é um ponto que não é necessário. Essa é uma mania que os times têm muito, né? Eles conseguiam fazer esse arauto sem precisar lutar e saindo pela parte de cima do mapa. Eles sabiam exatamente qual a visão que eles tinham, onde que estava o time da Pen Game. Então não precisava. A Sivir, ela tinha uma bot, ela tinha 2 waves ali para farmar, né? Enquanto isso não, continuam ali querendo kill e brigam de um lado, brigam para o outro, várias falhas de posicionamento e o pessoal insiste na luta. Aqui o robô com visão entra no meio de 3 para tentar uma kill, né?
Essa é a grande diferença, pessoal, do jogador, né, profissional para aqueles que ainda não chegam no nível alto, como na China e na Coreia, né? Se você não vai fazer algo que vai te ajudar numa pressão, num objetivo, não adianta, pessoal. Enquanto isso, a morte do robô dá uma vantagem. Ele deveria saber que eles tinham um arauto, né? E agora eles forçam um over aqui clássico do Yamp com o FNB. Entretanto, conseguiram, o Renekton tem as habilidades para dar o disengage, porém, muita falha. Também tem a questão do nervosismo, né? Mas alguns jogadores aqui são muito experientes. Eu veria, por exemplo, esse nervosismo normal na partida PRG. E aqui, Eza de novo tentando trocar, mesmo sabendo que tem uma Sivir e um Galio. Ou seja, de novo, a falha de comunicação. Aqui, ótimo controle do Woz, né, de tentar proteger com a ult. Ou seja, realmente um draft bem estranho, né? Nesse momento você tem a PRG já com a torre do top. Muitas vezes eu percebo que parece que a P-Game joga no automático, né? Então, muitas falhas de rotação, muitas falhas, eles parecem que não discutem muito, olha, o que o adversário tem, o que eles podem fazer. Enquanto o time da PRG, cara, é um time muito bem estruturado, um time bem arrumado, né? E como a gente disse, o FNB e o Jinkedo realmente são solos laners muito fortes. Você jogar de galho e conseguir 2 kills jogando contra o Tinous não é para qualquer um, tá? O Jinkedo já foi durante muito tempo o melhor mid laner e talvez hoje seja um top 3 aí do Brasil, tá? Apesar da habilidade do Galio, não é tão fácil assim de farmar, há outros campeões mais fáceis, mas eles conseguiram muitas barricadas, conseguiram torre também. Enquanto isso, o que você tem que fazer antes de uma luta, pessoal? Você que acompanha o canal já há um tempo, você que acompanha nas redes sociais, você sempre tem que trabalhar com a leitura de visão, né? Você limpa a visão, você vai decidir, o seu time vai decidir, olha isso, né? Mesmo com as wards, mesmo com a visão, é uma kill, cara, que num jogo de alto nível, uma morte dessa acaba com o jogo, tá? Então, nesse caso, eles tinham visão, mesmo assim, mau posicionamento, morreram, e aí deram, olha só, o dragão, né? Mais uma condição de vitória para a PRG. Então é um festival de erros, né? Aqui de novo, robô sabe que não consegue trocar contra um Renekton nível 9, mas mesmo assim vai para frente, não sabe do posicionamento do resto do time adversário, ou seja, o Woz não sabia se estava em cima, se estava embaixo, mesmo assim avança. Cara, isso é um erro básico de um jogador brasileiro que não pode ser feito. Ainda mais quando você está com 40 de farm atrás, né? E não faz esse tipo de coisa. Muitas vezes deu para perceber o BRTT, aqui nesse caso ele utilizou para avançar um pouquinho a fase de rota, mas é uma ult totalmente desnecessária, né? Você pode guardar para de repente você tem um objetivo no mapa, você tem algum controle, né? Essa é a diferença de solo queue para competitivo, não pode fazer esse tipo de coisa, tá? E espero mesmo que o staff lá trabalhe bastante com esses aspectos. A gente vai avançar um pouquinho, tá? Só para conversar. Nesse ponto do mapa, as barricadas caíram, 14 minutos de jogo, e aqui você sai da fase de rotas. A Pen Game, o que elas têm que fazer, pessoal? Você tem que parar o jogo nesse momento e falar, bom, o que a gente tem como objetivo? A gente tem o torre do top, já tem mas tem um Renekton ali que está muito forte. Será que vai ser a prioridade? Você tem o mid, pode ser, você sabe que está dando um galho e está dando recal, então pode ser uma opção, né? Ou bot, né? Mas você sabe que tem uma Sivir que tem que ir para a base, então é nesse momento que eles têm que tomar uma decisão. Qual que é a rotação? Qual que é o objetivo, né? Agora que eles saem, aqui esse atraso do BRTT foi muito bom,
são 7 segundos, né, que ele tem que ficar aí até voltar. Agora essa ult novamente, né, e errada ainda por cima, nem para os minions foram. Então, e olha, mais uma vez aqui, a PRG sabe da localização do Carioca, sabe dessa movimentação, né? E por causa disso, qual que é a estratégia deles aqui? Ok, a Sivir ela consegue controlar os wards, acabou a rotação da PEN, ou seja, o Carioca perdeu experiência, perdeu tempo, né? Em troca eles vão e conquistam um objetivo. Então esse primeiro jogo foi muito bom da BRG, e eles avançam aqui e conseguem o Arauto nesse caso, tá? Aqui, enquanto isso, a Sivir já botou base. E eles jogaram depois o Arauto aqui no mid, conquistando mais uma torre. Enquanto isso, o Ezreal já não segura a Sivir, tá? Mesmo estando um pouquinho mais à frente do farm, normal, early game, mas depois a Sivir, ela, em condições normais, passa o Ezreal, tá? Avançando mais um pouco no jogo. Aqui, vamos ver, aos 17h20, esse é um momento importante em que, repara muito bem como é que tá. Aqui eles pingaram bastante desse processo. O Yamp resolveu dar engage, foi uma call da PRG, tá? O foco foi totalmente no Ezreal. O Ezreal conseguiu dar desengage, a Leona foi o alvo, isso certamente foi falado na call. Nesse momento eles focam totalmente no Carioca, que deveria ter sido o foco inicial, né, pessoal? O Ezreal não dá, você vai focar em quem? Vai focar no tanque? Obviamente que não, você vai focar no Carioca, que dá mais dano. De repente você tem que abrir as habilidades, por quê? Porque mesmo morto o Karthus ele consegue acertar, então eles abrem corretamente. Espera a ult, normal, ok? E depois olha o Protect na Sivir. A Sivir consegue dar, os tanques estão à frente. Aqui eles resolvem abrir, então você tem 3 no foco, enquanto você tem a bot lane aqui fazendo o jungle fazendo o dragão. A Sivir estava fazendo o dragão, era desnecessário, já podia ter rodado para o bot. Por quê? Porque eles têm uma torre para priorizar. Então, pessoal, pode perceber que as condições de vitória elas são construídas ao longo do jogo, né? E muitas vezes são essas decisões que a gente toma que dá todo o resultado, tá bom? Depois você tem ali o Tino sendo pego em pick-off, você tem o Carioca sozinho ali na lane. Então o trabalho de visão da Leona aqui não foi satisfatório, você teve falhas de comunicação por parte da PEN, né? E você teve um Carioca sendo controlado no early game na jungle desde cedo, né? E um robô fazendo jogadas sem visão de mapa, o que é totalmente no nível profissional não recomendado. Mais uma vez, uma ult totalmente desnecessária para acertar metade da vida de 3 minions. Totalmente desnecessário, né? E em troca, pronto, a PRG fez um jogo muito bom. A FNB respeitando o power spike do campeão. O Yamp fazendo as rotações. Um trabalho de visão muito bom por parte deles, principalmente de trabalhar a visão. E realmente fez um trabalho excepcional. O Dinquedo acertou a ult em todas, foi impressionante. E a bot lane realmente conseguiu o objetivo, que era segurar uma pressão inicial, né, do grande força da PEN, que seria a bot lane. Mas eles picaram o Ezreal e a gente já sabe, né? Vou contar um segredo pra vocês: Ezreal não dá dano nenhum. Tá bom, pessoal? Não, brincadeira. Eu brinco isso assim com meus jogadores, porque eu sou daquele time que não gosta muito do Ezreal, tá? Mas a gente tem que considerar que ele está muito forte no meta. Bom, resultado, pessoal, vamos avançar um pouco só para falar. Você teve algumas trocas ao longo do jogo, né? Depois você teve ali uma call, aos 24 minutos ficou essa dança ali no Barão, vai, não vai, vai, não vai, até que a FNB, que já estava ali avançado, puxou o time, teve um TP, você teve, olha isso, a habilidade do não foram comunicados, falha de novo de posicionamento, todo mundo correndo atrás de um campeão para conseguir kill,
Esse é o problema, pessoal, do cenário brasileiro. Bom trabalho do Oz no Protect ali, no controle de mapa. Depois eles rotacionaram aqui pro Barão, né? E roubou, coitado. Não farmou, não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. E depois, mais uma vez, olha isso. Esse over aqui, roubou ali, tentou puxar, mas aqui já muito dano por parte do time da PRG, muito à frente, né? Só limparam aqui os minions, BRTT já com metade da vida. Depois eles foram puxando, eles têm um split, né? Essa função, né, do Renekton de puxar as lanes laterais, ela é muito interessante e faz a divisão do time, né? Enquanto isso, com o bônus do Barão ainda por cima, os outros 4 conseguem puxar tranquilamente o mid e os objetivos são realizados, né? Enquanto isso, você tem nas lanes laterais sempre puxando ali o Renekton, hora no top, hora no bot. E mais uma vez eles fizeram isso até acabar o jogo. Fizeram um jogo muito bom, conquistaram o Arauto, recuaram. Aqui eles se estenderam um pouco, já deviam ter ido base, mas ficaram. E a Pengame conseguiu ali algumas kills, conseguiu 2 kills. E depois, quando você conquista algum objetivo, você tem que rotacionar de maneira correta, né? E aqui o dragão era próximo, avançaram, tiveram ali alguma esperança. Mas, para falar bem a verdade, pessoal, aqui já é quase 10 mil de ouro à frente, é muita coisa. E aí você consegue, pessoal. O LoL é um jogo muito simples, né? Mas se você não fizer o básico, pessoal, você não consegue. Aqui, mais um barão executado. Depois, mesmo com a vantagem, é arriscado, cara. Você tá com metade da vida e mesmo assim, você só luta aqui se você tiver certeza que você não vai morrer, tá, pessoal? Se tiver um bônus do barão, você vai forçar o bônus. Mas aqui também, pronto, você tinha TP, né? 3 TPs, a vantagem de 3 TPs é isso. Você consegue dar o Renekton ali splitando. Foi um jogo maravilhoso da FNB. E aqui foi a vitória da PRG. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa nossa análise básica, que começa desde o draft, depois no momento do jogo, trabalha com visão, com objetivo, com rotação. E essa foi a nossa análise do primeiro jogo entre Pengame e PRG. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Não esqueça de curtir e de compartilhar para ajudar o canal. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter participado. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, tchau!